e o Espírito Santo está te falando, buscando rasgar você no meio, dividir o seu coração. Venha, 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 busque, conquiste, faça, alcance. Né? Seja em que sentido for, o Senhor faz movimentos soberanos abaixo da superfície. Com qual finalidade? Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é o propósito de qualquer movimento soberano do Senhor abaixo da superfície. Meus irmãos, mais um detalhe. De novo, só em Lucas você vai ver esse destaque a respeito dos pés de Jesus. Marcos é o evangelho do servo, não é isso? Então você vai ver um destaque nas mãos de Jesus. Mas Lucas é o evangelho do homem segundo o coração de Deus, o sacerdote mediador. A ênfase de Lucas são os pés do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, quando os evangelistas registram a cura do endemoniado de Gadara, o Gerazeno ou Gadareno, eles registram que então o Senhor fez tudo o que fez. Você conhece a história? Ele andava nos sepulcros, era amarrado com correntes. Lembra-se da história? E quando o Senhor o curou, os outros evangelistas vão dizer que ele estava, então, lúcido, são, diante de Jesus. Mas Lucas não. Lucas vai dizer que ele estava prostrado aos pés de Jesus. Porque Lucas enfatiza esses pés de Jesus. Aqui você já tem duas vezes. Você tem Pedro aos pés de Jesus, olha aí no verso 8, e você tem o leproso do verso 12, com o rosto em terra, prostrado aos pés de Jesus. Está vendo? Porque é uma ênfase de Lucas nos pés de Jesus. Então vamos voltar ao verso 8 e vamos concluindo. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor. Então eu queria que você notasse, irmão. Ali no verso 5 é mestre. Aqui no verso 8 é Senhor. Não é apenas alguém que tem direito de dar ordens, mas é alguém que é Senhor. Então ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, o movimento soberano abaixo da superfície, usando coisas naturais, e como o Senhor é hábil em fazer a mesma coisa em nossas vidas. Que coisas naturais são essas? Rede, pesca, peixe, não é? Coisas naturais, coisas do ofício de Pedro. Sabe outra coisa que o surpreendeu muito, já que falamos em ofício? É exatamente isso. É que esse que ele conhecia como mestre, agora viu como Senhor, entrou no ofício dele. Como disse a poesia, entrou nas suas certezas. Entrou no que ele mais sabia fazer. Sabe o que aconteceu com T. Austin Sparks? Um dia ele se trancou no seu escritório dizendo para sua esposa, não me traga notícia de nada, não me chame, não me perturbe, não me leve comida, nada. Eu vou trancar no meu escritório porque eu preciso de uma resposta do Senhor. Sabe para o quê? Ele já estava ministrando a palavra há uns bons anos. Ele diz no seu relato, com humildade, que ele sabia fazer uma preleção sobre qualquer livro da Bíblia, dos 66, dizendo qual era o encargo central daquele livro, qual eram as ideias principais e o que o Espírito Santo queria dizer, através de cada um dos 66 livros. E sabe qual a conclusão que ele chegou naquele dia? Numa frase, o meu ministério é infrutífero. Infrutífero. Parece que a ideia é, eu estou instruindo cabeças. Martin Lloyd Jones passou por algo semelhante, sua filha, tão querida dele, escrevia cartas para ele depois que ela se mudou de Londres, enquanto ele concluía seu ministério na capela de Westminster, em Londres. E ele correspondia com essa filha. Então a filha perguntou para ele como estava a Assembleia em Westminster. Sabe como ele respondeu? Naquela carta específica, ele disse assim, eu sei que essa Assembleia tem convicção, porque a verdade de Deus está sendo falada. Mas olha o que ele disse, mas o que eu aguardo é que eles tenham contrição. Contrição, não só convicção. Irmãos, e na nossa história? Graças a Deus pelas convicções, mas será que temos tido corações contritos? E não foi isso que aconteceu com Pedro?
O Senhor faz um movimento soberano, único, em um lugar que ninguém vê, abaixo da superfície. E então, Pedro se prostra aos pés do Senhor. Ele diz: Senhor, não mais mestre apenas. Mestre já traz a ideia de um professor, não é? Mestre, mestre, mestre. Nós somos uma geração intelectualizada. Mas agora não mais mestre, agora Senhor. Ninguém se prostra aos pés de um mestre, não é? Mas se prostra aos pés de um Senhor. Mas então a próxima frase é tão paradoxal. Porque ele vai dizer: retira-te de mim. Agora eu queria ler para você algo, nosso tempo já está se esgotando. Um pequeno texto, gostaria que você prestasse muita atenção, por favor. Esse texto é de Jonathan Edwards. Já ouviu falar nele? Foi um dos homens que o Senhor usou de uma maneira muito linda durante o grande despertamento evangélico do século XVIII. Um homem de profunda devoção. Partiu para o Senhor com pouco mais de 50 anos de idade, porque tinha problemas respiratórios graves. Estou narrando isso por causa do que eu vou ler. Então escute com atenção o que significa essa experiência que nós estamos procurando escrever aqui nessa narrativa de Lucas 5. Esse extrato é do diário de Jonathan Edwards. Então ele escreve assim: certa ocasião, quando saí para uma caminhada na floresta por razões de saúde, em 1737, tendo desmontado de meu cavalo num lugar isolado, como tem sido meu costume de andar para meditar e orar, tive uma visão da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. Essa é a ênfase de Lucas, inclusive. Visão da glória de Deus como mediador entre Deus e o homem, da sua grande, maravilhosa, pura, doce graça e amor, como também da sua condescendência mansa e gentil. Esta graça que me pareceu tão doce e tão calma, também me pareceu imensa e excelente o suficiente para absorver todo o meu pensamento e imaginação. E isso continuou, pelo que posso julgar, por cerca de 1 hora. Parece que até um tanto da noção do tempo ele perdeu, né? Você está vendo. E me manteve a maior parte desse tempo em copiosas lágrimas. Senti uma ardência de alma e um anseio, escute isso agora, um anseio por ser esvaziado e aniquilado. Será que nós conseguimos compreender o que esse irmão está dizendo? Você alguma vez já teve desejo de ser esvaziado e aniquilado? Mas tome cuidado aqui. Não é porque você está se sentindo tão mal, tão horrível, ou fez algo que você está se repreendendo tanto por isso, que você queria deixar de existir, não é? Sumir, ser aniquilado. Não é nada disso que ele está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo que o senso da gloriosa, pura, maravilhosa visão da glória do Filho de Deus trouxe a ele uma experiência paradoxal tão impressionante, que ao mesmo tempo que ele estava vivendo e se deleitando em copiosas lágrimas por toda essa doçura, como ele usou a palavra, que lemos, ele está com um senso de pequenez tão grande, de um coração indigno, dividido, frágil, vulnerável, pecador. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Um anseio por ser esvaziado e aniquilado. E eu não sei como expressá-lo de outra forma. Ouviu bem, irmão? Encontra até dificuldade em registrar o que experimentou nessa relação com o Senhor, nesse dia. E não foi só nesse dia. Veja aqui. Não sei como expressá-lo de outra forma. E
um anseio de me deitar no pó.